E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus e Pai, Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, Pai. E Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor fale conosco através, Deus, da Tua revelação presente em nossas mãos, que a Tua palavra chegue ao nosso coração e que possamos aplicá-la em nossas vidas. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui com mais um encontro de Jesus. Eu queria começar, na verdade, fazendo uma pergunta para você, né? O quanto que você é cuidadoso para não pecar? O quanto você é cuidadoso para evitar aquilo que lhe conduz ao pecado? Em outras palavras, quando você quando você tem pecados, muitas das vezes nós pensamos o que pode nos provocar o pecado. Se a gente, por exemplo, tem às vezes um descontrole nas nossas emoções e nós iramos com facilidade, então nós pensamos: bom, eu vou criar certas regras, evitar fazer isso, ou evitar pegar isso, porque isso eu sei que me irrita. Nós criamos regras, e isso é muito comum. Isso, na verdade, é uma ideia extremamente interessante, você criar cercas para evitar que você peque. Quando a gente fala dos fariseus, geralmente há sempre uma conotação negativa de quem foi esse grupo, né? De quem eram os fariseus. Mas, na verdade, irmãos, os fariseus, eles surgem exatamente com esse propósito. Se você pegar aquela paginazinha que a gente tem em branco da Bíblia, né? Aquela página que fica entre o final de Malaquias e o começo de Mateus, a página em branco, que é o que a gente chama de período intertestamentário. Esse período é o período exatamente que surgem esse grupo chamado de fariseus. Se você olha no Antigo Testamento, não existe fariseu. Quando você chega no Novo Testamento, o que bem tem é fariseu. E aí eles surgem exatamente nesse período, que é o período intertestamentário. Eles surgem com esse propósito. Os fariseus não surgem com um propósito ruim no início. Eles surgem com o propósito de criar regras, criar cercas que evitassem que eles quebrassem a lei, que eles rompessem os mandamentos. Por isso, então, que eles formulam regras, né? Seja a Mishnah, seja o Talmud, sejam regras que eles inventavam e eles anotavam, né? Registravam tudo aquilo para impedir que alguém cometesse determinado pecado. Então, por exemplo, se a lei dizia que era pecado tocar em algo imundo, então eles criavam algumas regras, como por exemplo: olha, você quando sair e chegar de uma viagem, você tem que lavar o seu corpo assim, dessa forma. Quando você for comer, você tem que lavar dessa maneira. Quando você estiver em determinado lugar, você pega tanta quantidade de água, porque se você lava, você evita que você, caso tenha tocado sem perceber em algo imundo, isso será algo que quebrasse a lei, quebrasse o mandamento de Deus. Jesus vai fazer uma censura muito forte, a Bíblia traz uma censura muito forte aos fariseus, exatamente porque eles criaram tantas regras, criaram tantas normas para evitar quebrar o mandamento,
que eles acabaram se embolando com essas regras, eles acabaram sendo engolidos por essas normas, ao ponto que eles esqueceram o princípio da lei, a motivação da lei, e passaram então a focar apenas naquilo que era criado para evitar que a lei fosse quebrada. Em outras palavras, os fariseus, eles se tornaram expert em criar regras e mais regras, e definir detalhes e mais detalhes, para poder não fazer aquilo que desagradava ao Senhor, mas eles já não tinham mais o coração inclinado para o Senhor. Os fariseus haviam se tornado, em sua maioria, grandes hipócritas, porque eles já não sabiam mais por que obedecer, eles já não tinham mais o coração com o desejo de obedecer. A única coisa que eles sabiam era seguir regras e mais normas, para que assim eles achassem que tinham justiça própria. Bom, o homem que vai encontrar Jesus, ele é um fariseu. Nicodemos, ele vai até Jesus, mas Nicodemos não era somente um fariseu, porque o fariseu, ele era alguém visto pelo povo como alguém mais santo. E é isso que a gente acabou de entender agora o porquê, porque eles tinham muitas regras, de forma que para um fariseu quebrar a lei, eles acreditavam que era algo muito difícil, por causa de todas as cercas que eles haviam criado. Nicodemos era um fariseu, ou seja, alguém visto como uma pessoa muito santa entre o povo. Nicodemos também, ele era uma autoridade, é o que o texto nos diz aqui, que ele era uma autoridade entre os judeus. Em outras palavras, Nicodemos fazia parte do sinédrio, ele não era só um fariseu apenas, mas ele era um dos 70 principais, ele era alguém que estava no tribunal para avaliar e julgar as causas e as questões da lei que se levantavam sobre o povo. Nicodemos também, além de ser uma autoridade entre os judeus, além de ser um fariseu, ele era um homem muito rico, e a gente consegue fazer essa conjectura da riqueza de Nicodemos, porque no final do Evangelho de João, lá no capítulo 19, diz que ele trouxe 35 litros de óleo perfumado para colocar no corpo de Jesus. E uma pessoa, para ter tanta quantidade de óleo, para poder desprender tanta quantidade de óleo, era alguém que tinha uma riqueza considerável. E Nicodemos, além de ser muito rico, além de ser um importante membro do conselho, além de ser alguém rico dentro daquela cidade, Nicodemos também, ele era um mestre em Israel. Isso é o que Jesus Cristo nos diz lá no versículo 10, quando ele diz: olha, você é um mestre em Israel, ou seja, você é alguém que também é uma autoridade de conhecimento entre o povo, entre toda Israel, você é alguém extremamente reconhecido. Esse é Nicodemos, que vai agora se encontrar com Jesus, e ele vai se encontrar, conforme João começa nos dizendo aqui, à noite. João começa dizendo aqui no versículo 2 que Nicodemos foi encontrar-se de noite com Jesus. A ideia de Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus à noite pode ser duas coisas. A primeira é porque geralmente os mestres, geralmente os rabis, estudavam à noite, preferiam estudar à noite, porque era um momento de mais tranquilidade. Mas também pode ser que Nicodemos foi à noite, porque ele iria aproveitar toda a escuridão que a noite proporciona para não ser visto, para chamar pouca atenção, e com isso se encontrar com Jesus sem o risco de ter o seu status diante dos seus companheiros de sinédrio abalado. Talvez essas duas possibilidades sejam possibilidades corretas, talvez sejam ambas as possibilidades corretas, mas João, ele tem uma forma de escrita que, quando a gente começa a passear pelo Evangelho, não é uma forma de escrita em que ele coloca detalhes por colocar. João aqui, quando ele coloca a noite, ele gosta de utilizar de simbologias dentro do seu texto. Por exemplo, quando ele escreve lá no capítulo 13, no versículo 30, que Judas saiu para trair Jesus, ele termina dizendo que Judas saiu para trair Jesus, ponto, e era noite. Quando ele fala, lá no capítulo 9, no versículo 4, Jesus diz que ninguém à noite pode trabalhar. Lá no capítulo 11, no versículo 10, ele também diz que quem anda à noite tropeça, e nós precisamos estar em luz. Então, quando João coloca aqui que Nicodemos foi encontrar-se de noite, que estava à noite quando Nicodemos foi ver Jesus, ele não está necessariamente querendo nos dizer sobre as condições ambientais daquele encontro, mas ele está principalmente nos querendo dizer sobre a condição
espiritual, a condição interna de Nicodemos. Nicodemos era um líder, alguém extremamente reconhecido, um homem rico, um homem sábio, um homem com diversas qualidades, um homem notável dentro da sociedade dele, mas Nicodemos estava em trevas, ele estava em noite. Aqui há uma realidade muito direta, queridos, não adianta você ter tantas coisas, não adianta você ser alguém com uma imagem tão elevada diante da sociedade, se você não tem aquilo que é extremamente principal e necessário, se você não estar com Cristo. Se você não estar com Cristo, ainda que você tenha uma imagem muito boa e poderosa, ainda que sua imagem seja mais elevada, você estará em noites, você estará em trevas. A sua imagem não pode ser percebida à noite. E o que João está dizendo é que Nicodemos, com toda essa qualidade, precisava sofrer um processo de iluminação dentro de si, precisava ser trazido à tona a sua realidade, precisava ser clareada a sua mente e o seu coração. Nicodemos estava em trevas. Talvez você é alguém extremamente aceito na sociedade, mas se você não teve um encontro com Jesus ainda, eu tenho certeza que toda essa imagem que é colocada sobre você, no fim das contas, lá no íntimo, lá naquele momento bem particular, aquilo não tem tanto valor assim, porque o sentido da vida não está nas coisas que podem ser vistas, mas naquilo que é muito maior do que isso. E nesse momento, as imagens que são criadas não valem de nada. As pessoas ficam em trevas, elas ficam na escuridão, mas Cristo veio como a luz do mundo. E ele então se encontra com Nicodemos para que essa realidade possa ser rompida. O encontro então começa. Nicodemos fala com Jesus e ele sauda Jesus como rabi e diz: olha, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus então diz assim, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente lê isso aqui, primeiro Jesus está respondendo Nicodemos, mas Nicodemos nem perguntou nada ainda. Nicodemos não fez pergunta, ele fez uma afirmação. E a fala de Jesus, ela aparece aqui como se fosse uma espécie de corte daquilo que Nicodemos está falando. É quase que como uma interrupção que é feita na afirmação dele, e ao mesmo tempo é uma fala, uma afirmação de confrontação ao próprio Nicodemos. É interessante porque a fala de Nicodemos, quando nós lemos de forma inicial, parece ser uma fala muito positiva. Ele está dizendo, olha, eu sei, e ele não diz apenas por ele, mas ele diz no plural, de forma que ele está talvez aqui representando outros membros do Sinédrio. Ele diz, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Algo muito interessante, porque os membros do Sinédrio diziam que Jesus era endemoniado. Eles diziam que Jesus era alguém que estava desobedecendo a lei, que não era alguém vindo da parte de Deus. E Nicodemos, ele está agora chamando Jesus de rabi, chamando Jesus de mestre, sem que Jesus tenha uma formação, sem que Jesus tenha a formação ali para ser considerado um mestre. E ele está dizendo que Jesus é vindo de Deus. E a resposta de Jesus é tão enérgica que a gente fica à primeira vista sem entender. Mas, na verdade, aqui, quando a gente olha com mais atenção, o que Nicodemos está fazendo aqui, não é que ele está tendo uma afirmação tão positiva quanto parece. Ele está dizendo assim, olha, Jesus, nós que somos os membros do Sinédrio, nós que temos como papel avaliar e julgar tudo aquilo que acontece relacionado à lei, nós sabemos, nós avaliamos e julgamos você. Alguns do Sinédrio dizem que você é endemoniado. O povo diz que você é um grande profeta. Alguns, inclusive, estão dizendo que você é o Messias. Mas nós sabemos, nós já julgamos e avaliamos. Você não é o Messias. Você é um mestre vindo de Deus. Apenas isso. Por isso que Jesus, então, corta Nicodemos e dá uma resposta a ele de forma tão rápida, dizendo, olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Quando o reino de Deus chegar, você não tem a capacidade de vê-lo, porque só pode ver o reino de Deus quem é nascido de novo. Ou seja,
quem é você para estar avaliando e julgando quem eu sou? Se você não tem a capacidade, se você não vai ter as condições de, no momento exato, avaliar quem é o reino de Deus e quem é o Messias que virá para poder restaurar todas as condições. O que Jesus está aqui mostrando para Nicodemos é que, por mais que ele achasse que tinha credenciais e que tinha o poder necessário para avaliar e julgar a Jesus, faltava algo extremamente importante na vida de Nicodemos, que era o nascer de novo. Há muita gente que está olhando para Jesus e que traz muitas ideias sobre Jesus. Elas avaliam Jesus, elas avaliam o Evangelho, e elas dizem: olha, Jesus foi uma pessoa muito boa, que fez o bem e que nos deixou um grande exemplo de vida. Alguns dizem que Jesus foi um grande psicólogo que ajudou as pessoas a enfrentar os seus traumas. Alguns vão dizer que Jesus foi um grande administrador, porque soube conduzir situações difíceis, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Alguns vão dizer que Jesus foi um grande sábio, ou que foi um grande líder, que começou um movimento com 12 e que fez com que esse movimento se expandisse em todo o mundo. Mas, na verdade, tudo isso, apesar de ter partes de verdades, meu irmão, tudo isso é a forma como nós, com a nossa limitação de não ser transformado ainda pelo poder do Evangelho, de não ter nascido de novo, enxergamos Jesus. Quando você realmente enxerga Jesus, a sua visão sobre ele é mudada. Você acha que realmente, assim como Nicodemos, você tem condições de julgar quem é Jesus? Você acredita que com a sua própria capacidade você vai dizer quem é Jesus, como ele tem que fazer, quais são os aspectos bons ou não dele, o que você acha que foi legal e que não foi, o que você acha que tem que seguir ou não? Você realmente consegue ter um coração com altivez tão grande ao ponto de achar que você pode dizer quem Jesus é e não o contrário? O que Jesus está dizendo a Nicodemos, e é o que ele fala para cada um de nós hoje, é que você precisa se aproximar de Jesus, não como alguém com a capacidade total de dizer como ele é, mas se aproximar dele, para entender dele, ouvir dele quem ele é. Eu tenho certeza que você vai derrubar muitas das suas concepções, e você vai conhecer alguém extremamente incomparável. Você vai conhecer alguém que é muito mais do que você pode pensar. Você vai conhecer alguém do qual você não vai conseguir esvaziar nunca, porque ele não é simplesmente um homem sábio, ele não é simplesmente um grande líder, mas ele é o Filho de Deus, o Cordeiro enviado do céu para poder salvar todo aquele que nele crê. Jesus esperava que Nicodemos entendesse o que ele estava falando. Prova é que no versículo 10 ele diz: tu é mestre em Israel e não entende o que eu falo. Por isso, quando Jesus diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, Nicodemos então responde a Jesus: como isso pode acontecer? Eu posso, sendo velho, como alguém velho pode voltar ao ventre da sua mãe, voltar ali à barriga da sua mãe para nascer de novo? Mas a palavra nascer de novo aqui, o termo usado para nascer de novo aqui, ele também tem o mesmo significado de nascer do alto. Jesus então está dizendo a Nicodemos não só que ele tem que nascer de novo no seu sentido, como ele interpretou, fisicamente, mas o nascer de novo é um nascer do alto. Jesus aqui, e por isso ele acredita que Nicodemos iria entender o que ele estava falando, por isso ele cobra que Nicodemos entenda o que ele está falando, porque ele está falando de verdades que foram prometidas no Antigo Testamento. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele espera que Nicodemos entenda a realidade anunciada em tantas vezes no Antigo Testamento. E Nicodemos não entende, e Jesus então repete no versículo 5. O versículo 5 é uma repetição do versículo 3. O versículo 5 é uma espécie de paralelismo. Ele está falando a mesma coisa, apenas com pequenas substituições para expandir. Por isso, então, quando ele diz que ninguém pode ver, ele diz ninguém pode entrar no reino de Deus. E quando ele diz nascer de novo, é substituído por nascer da água e do Espírito. E aqui, Jesus está tentando
refrescar a mente de Nicodemos e chamar a atenção dele para aquilo que nós conhecemos como regeneração, queridos. Para aquilo que nós conhecemos como nascer de novo. Jesus aqui tem em mente o capítulo 36 de Ezequiel, lá do versículo 25 ao 27, em que o texto diz, e eu quero ler aqui com vocês, diz assim no versículo 25 de Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Jesus aqui está falando de uma promessa que se encontra no Antigo Testamento, de um novo nascer, de uma mudança radical dentro do ser humano, que faz com que ele agora tenha a condição de obedecer, de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Ele diz que nasce da água e do Espírito. E novamente aqui há uma necessidade de entender o caráter simbólico de João. Nascer da água, a água que perpassa todos os capítulos, todo o capítulo 3, todo o capítulo 4 e até mesmo um pouco do capítulo 5. Quando nós vamos para o capítulo 4 de João e que Jesus encontra com a mulher samaritana, ele diz para a mulher, no versículo 14 do capítulo 4, se você beber da água que eu tenho, você não vai mais ter sede. Dentro de você vai passar a existir uma fonte que brota e lhe dá vida eterna. A água aqui que Jesus está falando não é material, mas é também um símbolo espiritual, conforme lá em Tito, no capítulo 5, versículo 5, que diz que ele nos lavou, removendo os nossos pecados e nos regenerou. A água, a lavagem de água aqui, se dá pela ação do Espírito Santo de Deus, como uma figura de limpeza e de pureza espiritual. E Jesus então está dizendo a Nicodemos que, olha, mesmo você sendo judeu, mesmo você sendo alguém muito bom dentro da sociedade, mesmo você sendo alguém que tem uma imagem extremamente aceita diante de todos, você precisa nascer de novo. Às vezes as pessoas acreditam, irmãos, que nascer de novo, ou seja, recomeçar, ter uma experiência radical de transformação, é algo que deve acontecer apenas com as pessoas que tiveram uma vida extremamente errada. Às vezes as pessoas acham assim, olha, aquela pessoa que fez muitas coisas erradas, essa pessoa precisa recomeçar a vida, ela precisa nascer de novo. Mas o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, um homem extremamente bem visto e um homem extremamente sério, é que ele também precisa nascer de novo. Nascer de novo não é a necessidade para alguns, é uma necessidade para todos. Do mais impuro ao mais moral, do mais incrédulo ao mais religioso, todos precisam passar por uma experiência radical que tem como princípio Cristo. Todos precisam se encontrar com Cristo, de maneira que você nasça de novo, de maneira que a sua natureza humana seja sepultada, conforme Colossenses diz no batismo, e que você ressuscite agora com a natureza em Cristo, uma natureza que tem como ponto, não Adão, mas Cristo, uma natureza que tem como ponto focal, que tem como ponto de ruptura o próprio Deus. Todos precisam passar por uma experiência, e deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Há hoje um costume muito grande em nossa cultura de fazer parte sem se comprometer. É por isso que explodem tantos relacionamentos que parecem ser de casados, mas não são. As pessoas vivem juntas por 10 anos e não oficializaram o seu relacionamento conjugal. É por isso que você tem hoje inúmeras e inúmeras relações, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de amizade, do ponto de vista cultural. Você é amigo de pessoas numa rede social e você nunca viu essa pessoa ainda.
Você é amigo dela, mas você não tem nenhum tipo de comprometimento com ela, porque você não sabe nem qual é a história dela. Há hoje uma realidade da nossa cultura de se relacionar sem se comprometer, e muitas pessoas querem fazer isso com o próprio Deus. Elas querem se relacionar com Deus no sentido de: eu vou até Deus porque eu me sinto bem, eu vou até Deus porque é uma coisa que é agradável, eu procuro Jesus porque as palavras acabam muitas vezes acalmando o meu coração. Eu acho muito legal essa ideia de que Jesus me ama, mas não há uma ideia de que você precisa ter compromisso com Deus. Geralmente, quando isso é falado, as pessoas correm e fogem, porque elas acham que se tiver compromisso com Deus, elas vão precisar se transformar em religiosos. Mas o ponto é que você é um religioso, quer queira ou não. E a única diferença que faz é se você vai escolher adorar ao Senhor e viver conforme a vontade dEle, ou adorar o seu próprio ego e viver conforme a sua própria vontade. O que a Bíblia nos chama é para uma transformação radical, de maneira que Cristo faz algo em nosso coração, queridos. Ele nos move até Ele, e nós agora somos cheios dEle, e passamos a viver conforme Ele quer que vivamos. E algo extremamente importante para se entender: nascer de novo é a única forma de se entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus não se conquista, o reino de Deus se herda. Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os pobres, porque eles farão parte do reino de Deus. Reino de Deus não é algo que você consegue a partir da sua própria força, não é algo que você consegue a partir da sua própria performance. Reino de Deus é uma condição de herança, é uma condição de filiação. Quando você nasce de novo, você passa a ter a natureza espiritual, a natureza de Cristo, e você agora é co-herdeiro de Deus. E você pode perguntar: mas o que é esse reino de Deus aí? O reino de Deus nada mais é que o governo de Deus sobre todo o mundo. Não há como escapar dele. Ou você faz parte dele, ou você não faz. Deus está governando o mundo, e chegará um momento em que esse reino irá explodir sobre toda a terra. E é nesse momento que aqueles que fazem parte do reino gozarão e se alegrarão com o Senhor. Deus não está te chamando para fazer um puxadinho, meu querido. Ele não está, quando encontra-se com você, alisando a sua cabeça, amaciando o seu ego, porque talvez você fale palavras bonitas para Jesus. Nicodemos veio com palavras bonitas. Ele chamou Jesus de mestre. Ele disse que Jesus era vindo de Deus. Mas a realidade é que palavras bonitas não alteram em nada a condição do ser humano. A realidade é que palavras bonitas não têm o poder de fazer uma transformação que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. E por isso Ele está te chamando: olha, não fique com palavras bonitas apenas, não fique se relacionando sem compromisso, mas você precisa nascer de novo. Jesus continua dizendo a Nicodemos: não fique admirado com isso. Não fique admirado porque o vento, e aqui a palavra vento, seja ruá ou seja pneuma, ela tem um sentido de espírito também. E aí você tem o vento sopra onde quer, o espírito sopra onde quer. E aqui novamente é como se Jesus estivesse com o livro de Ezequiel aberto e seguindo uma sequência com Nicodemos. Porque ele fala do capítulo 36, da limpeza, da purificação, da necessidade de regeneração. E ele agora começa a dizer que o Espírito age como um vento, conforme Ezequiel 37, na sequência do Vale dos Ossos Secos, em que o Espírito vem como um vento e começa a ressuscitar aquele vale de ossos sequíssimos. Jesus agora está dizendo a Nicodemos que, assim como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, você tem poucas informações sobre ele, mas você consegue ver a ação dele e sentir a ação dele. É dessa forma que o Espírito Santo quer trabalhar na vida de Nicodemos e na sua vida. Porque ser salvo, queridos, nascer de novo,
não é um esforço lógico, mas é apenas um esforço de confissão. Não é necessário entender todas as minúcias do Espírito Santo, e é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não é necessário entender todos os detalhes do Espírito e da ação do Espírito. O que é importante é que você consiga ver a ação do Espírito e que essa ação toque, que você sinta, que ela chegue em você. Você pode falar muitas coisas do Evangelho. Infelizmente, nesses últimos dias, nós temos visto pessoas que se dizem cristãs e que foram parar na mídia porque tiveram um comportamento extremamente oposto do que Cristo diz para que nós façamos. E aí você não pode avaliar Cristo nem o Evangelho por essas pessoas. O que você avalia é as pessoas. Se eu tenho uma realidade e as pessoas estão destoando dessa realidade, não é o Evangelho errado. São as pessoas que estão distantes do Evangelho. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui é que a ação do Evangelho não pode ser questionada. Você pode talvez me apontar 5 exemplos negativos e eu lhe aponto 10 de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Como disse Josh McDowell, um autor que eu gosto bastante, eu gosto muito dessa frase dele, quando ele diz assim: você pode rir do cristianismo, pode caçoar e ridicularizar os cristãos, mas o cristianismo funciona, ele transforma vidas. Eu preciso dizer, Jesus Cristo transforma vidas. O cristianismo não é uma religião, não é um sistema, não é um ideal ético, não é um fenômeno psicológico, é uma pessoa. Se você confia em Cristo, comece a observar as suas atitudes e os seus atos, porque o negócio de Jesus é transformar vidas. O que Jesus está mostrando para Nicodemos é, com toda a sua qualidades e qualificações, o que você precisa é sentir esse mover de Deus sobre você e perceber o chamado de Deus em seu coração para que você seja transformado. E Ele transforma. E Ele nos muda. Sabe, queridos, às vezes algumas pessoas caem no equívoco gigantesco de dizer assim: eu não vou para a igreja enquanto eu não retirar determinados comportamentos que há dentro de mim. Eu não vou tomar uma decisão por Cristo porque eu ainda preciso consertar muitas coisas que estão erradas. Que bom que você já consegue fazer esse exercício de autocrítica. Que bom que você já consegue perceber que tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Deixa eu dizer, isso já é o próprio Espírito Santo de Deus trabalhando em seu coração e lhe confrontando e lhe convencendo do pecado. Mas você tem que entender algo extremamente sério, de que não há como vencer o pecado com a sua natureza ainda não transformada. Só podemos vencer o pecado quando o pecado já não é mais o Senhor em nossa vida. Só podemos vencer a realidade do mal quando o mal já não mais nos domina. E quando Jesus está falando isso para Nicodemos, e quando o texto nos diz que é necessário que nós nasçamos de novo, ele está dizendo: você precisa passar por uma experiência tão radical de transformação, de forma que a sua natureza agora não vai ser mais escravizada pelo pecado, e você vai poder desfrutar da comunhão, da presença, que é a presença de Jesus. Nicodemos termina perguntando: como pode ser isso? Como pode ser isso? E Jesus responde para ele: você é mestre e não entende essas coisas? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você é alguém que tem conhecimentos tão avançados, mas não sabe o básico. É como se alguém dissesse que sabe
fazer manutenções em computadores, que sabe consertar peças, que sabe instalar sistemas, mas que ainda não aprendeu a ligar o computador. É como se estivesse dizendo assim: você sabe coisas tão avançadas, você não é mestre e ainda não entendeu o que é básico. Eu gosto muito da citação de Karl Barth, um grande teólogo que teve no século XX, que diz, perguntaram a ele: de tudo que você estudou, qual é a verdade mais impressionante que você descobriu? E ele respondeu: Jesus me ama. É como se, de tantas coisas que você pode absorver, e é maravilhoso quando nós mergulhamos na palavra, aprendemos a palavra, conhecemos os detalhes da palavra, conhecemos os contextos da palavra, é maravilhoso. Mas quando você olha para tudo que é o Evangelho, você percebe que o mais importante é ser salvo e ter um coração dominado pelo Senhor. O mais importante na vida cristã não é saber, mas é viver. E viver com um coração inclinado ao Senhor, de forma que a sua vida é vida de Deus, a sua vida é vida de Cristo. O seu Senhor é o Senhor Jesus, quem te domina é Ele, e quem faz com que você viva é Ele. É maravilhoso nós andarmos pelo Evangelho de João e perceber que Nicodemos avançou. Lá no capítulo 7, ele defendeu Jesus publicamente diante do Sinédrio. E lá no capítulo 19, ele foi junto com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Ele se identificou praticamente como um discípulo. Ele avançou depois desse primeiro encontro. Meu desejo para você, para a sua vida, é que você avance nos encontros e nos momentos que você tem tido com o Senhor. Mas que você não veja Jesus como uma ideia, como algo que pode ser usado ou não, mas que você veja Jesus como alguém do qual você precisa ter uma experiência transformadora de vida, como alguém que é o Senhor de todas as coisas, que precisa também ser o Senhor da sua vida. Que você possa nascer de novo, porque só assim nós podemos viver em comunhão como filhos de Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, Deus, nós clamamos ao Senhor, clamamos a Ti, Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a fonte da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque fomos salvos por Ti. O Teu plano sobre nós não envolve massagear nosso coração e nos dar satisfação com as coisas daqui. Não. O que é carne, o que é espírito é espírito. A tua ação sobre nós é uma ação espiritual, é uma ação que não pode ser conseguida aqui neste mundo, mas que pode ser alcançada através do teu Espírito Santo. Senhor, quantas pessoas que simpatizam com o Evangelho, que acham agradável estar numa relação contigo, mas que ainda não entenderam a importância de se comprometer com o Senhor. Algumas pessoas acham que mandar um cartão de vez em quando no aniversário é suficiente para estabelecer relacionamento, mas não é. Relacionamento é vida. Relacionamento é lado a lado. Deus, vai ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo e
transforma esse coração para a glória do Senhor, dar a essas pessoas uma nova natureza, retira esse coração de pedra, dá um coração de carne, retira, Deus, toda essa realidade adâmica, inclinada e escrava do pecado, e dá uma realidade em Cristo, que é dominada pelo Teu Espírito Santo, e que vive de acordo com a Tua vontade. Faz isso, Deus, porque nós teremos discípulos e não simpatizantes. Faz isso, Deus, porque nós teremos pessoas salvas e não pessoas alienadas. Age sobre a vida e sobre o coração dessas pessoas. É o que nós te pedimos, que o teu encontro com elas possa ser um encontro transformador, radical, e que faça o que ninguém pode fazer, que é salvar o ser humano. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.